Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês e agradeço ao convite, né, do Tree State, Elder, Marcelo, que me acolheram tão bem, Jussara, João, são amigos que nós nos reencontramos, né, no momento de trabalho e no momento de encontro de ideais. E essa temática é um desafio grande para nós, porque ela vem buscando as nossas atenções já há algum tempo. E nós vamos percebendo que esse terreno ele vai se ampliando e mesmo com os estudos de especialistas acompanhando a questão, ainda se tem muito a desvendar sobre esse assunto. Então hoje a nossa proposta não é esgotar essa temática, mas sim levantar algumas questões para as nossas reflexões, para que nós mesmos compreendamos e de alguma forma ampliemos o nosso olhar em busca de caminhos, em busca de alternativas para acolher melhor a criança e o jovem que estão vulneráveis à questão do suicídio. A temática ela é tão interessante que nos pediu um estudo mais aprofundado, até porque os dados do Brasil são diferentes, né, dos Estados Unidos. Então, para que a gente entenda a gravidade da situação, é preciso que a gente faça um mapeamento. Como está a questão do suicídio na sociedade? Como está sendo visto e estudado pelos órgãos competentes? Então, nós buscamos dados de pesquisas, né, que são idôneas, a fim de sedimentar, de fazer a base do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje. Então, vamos juntos. Nós estamos, e eu achei tão apropriado, porque nós estamos no mês que valoriza, que foi instituído, né, a valorização da vida. Então, achei muito coerente a temática, sintonizada com o momento atual. Que bom que nós estamos nos abrindo a conversar sobre essa temática dentro da instituição espírita, porque nós precisamos buscar as explicações para as questões atuais à luz da doutrina, que nos traz um esclarecimento maior e uma visão mais ampla dos processos a partir da espiritualidade das questões. Então, que bom, um presente para nós estudar essa temática neste mês. Bem, como estão caminhando as pesquisas, como está esse território sobre o suicídio? Nós vamos perceber que o suicídio é encarado hoje como um fato social de saúde pública, devido à sua amplitude em toda a sociedade. Então nós vamos entender que aproximadamente 800 mil suicídios a cada ano, isso é uma data de 2015. É um número muito alto. Se nós formos observar que a maior parte dos suicídios ocorre em países de renda baixa ou média. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde, que de certa forma embasam as nossas reflexões no entendimento dessa situação. É a segunda causa de mortes entre 15 e 29 anos seguido de acidentes de trânsito. São dados muito sérios, né, que nós percebemos que nos estimula a buscar esses caminhos. A cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Para cada suicídio consumado, há entre 6 a 10 pessoas envolvidas em suas consequências diretas, geralmente familiares. Olha um ponto de reflexão que a gente vai puxar no finalzinho da nossa fala. Mais dados. Aqui a gente traz um dado dos Estados Unidos, ocupa com 43.361 casos o terceiro posto entre os países com maiores índices de suicídio, segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde em 2012. Entre os jovens de 15 e 29 anos é a segunda causa de mortes. Então, são dados fortes, mas que nos deixam a par
da verdade, daquilo que está sendo considerado como estudo idôneo, né, nesse sentido. No grupo feminino, entre 15 e 19 anos, a principal causa de morte nas mulheres. Bem, seguindo, o aumento do índice de suicídios em crianças e pré-adolescentes aumentou em 40% nos últimos 15 anos. A diferença de alguns anos atrás é que antigamente nós só sabíamos de suicídios na parte da juventude. Não se tinha tantos números de suicídios na infância. Hoje já se tem um número grande de suicídios na infância. E aí isso nos causa maior preocupação ainda, porque o jovem é tido como uma fase, né, de conflitos, de falta de entendimento, às vezes com a família. De alguma forma, nós compreendíamos desse jeito, dessa maneira, mas a criança nos causa surpresa. O que acontece com essa criança que faz com que ela entre num processo de entristecimento e busque retirar a sua própria vida? De que forma ela está sendo acolhida que ela tenha que usar esse subterfúgio, essa estratégia para minorar o seu sofrimento, né? Vamos lá aos dados. Ao contrário do adulto, que planeja em sua maioria o suicídio, a criança e o adolescente agem no impulso. Olha que interessante, né? Então eles não arquitetam, né? Eles agem no impulso. E aí entram aqui os jogos, né, na internet que incentivam, que estimulam, que estão aí muito livremente divulgados. Entram aqui as frustrações que não são trabalhadas pela criança, pelo jovem, né, que fazem com que esse impulso ele seja atendido de forma a tirar a própria vida. As mutilações corporais são frequentes nas crianças. No adulto, para cada suicídio, temos de 10 a 20 tentativas. Na criança, este número sobe para 300 tentativas para cada suicídio. Como se tem dados sobre a criança? Pelo número de entradas nos hospitais. Então, quando se dá entrada no hospital e se investiga a causa, se descobre, porque geralmente o suicídio ele não é consumado, como ele não é planejado, então a criança não tem ainda, lógico, né, a finalização na sua maioria das vezes. Então, dá essa entrada no hospital e aí se começa a contagem dos casos que tem essa característica, né? Quando se busca o apoio hospitalar. A questão que os estudos nos mostram é que a depressão é a base, é a causa maior. É onde a questão do suicídio se apoia na sua quase totalidade. Existem outras causas, como conflitos familiares, como problemas de drogadição e outras questões sobre violência, mas a depressão ela tem sido tida como a causa principal. Por quê? Porque a depressão ela é sutil. Não se percebe muitas vezes o quadro depressivo em que a pessoa se encontra. Muitas vezes a pessoa ela está com um comportamento tido normal, mas ela está em quadro depressivo. E aí nem ela se apercebe disso. E aí essa luta, esse conflito, ele se agiganta, né, impedindo que a pessoa tenha força para lidar com os desafios. Então nós vamos compreender, a partir das pesquisas, né, que em 1990 a Organização Mundial da Saúde previu que em 2030 a depressão seria a doença de maior prevalência no mundo. Este índice foi alcançado em 2010 já. Ao longo de suas vidas, 15 a 17% das pessoas desenvolverá um quadro de depressão. Então, isso é uma previsão, infelizmente, ela está sendo consolidada, cumprida
infelizmente, né? E o que nos resta é descobrir as causas e buscar caminhos alternativos para minorar esse sofrimento que é tão grande nas almas humanas, né? E aí nós vamos perceber que a criança também passa por isso, porque às vezes a gente fala assim, é o adulto que tem depressão. Depressão é coisa só de adulto, de jovem, de pessoas mais velhas. Não, a criança também se deprime. A criança também se entristece. Ela também sente desesperança quando ela não se sente acolhida, amada, envolvida. Então nós precisamos ter uma atenção especial, porque a criança não sabe identificar aquilo que está sentindo. E aí é preciso que nós tenhamos o olhar atento, cuidadoso, para perceber aquilo que está sendo gerado na convivência dessa criança. Então a criança adoece mentalmente, se deprime, tem ansiedade, né? Quantas crianças com ansiedade nós percebemos nos consultórios, nos tratamentos terapêuticos, nos tratamentos espirituais, que os pais não percebem, acham que é indisciplina, que é falta de limite, que é hiperatividade, sendo que esses casos precisam de um diagnóstico profissional para serem identificados. Não dá para a gente olhar uma criança que corre o tempo todo e achar que ela é hiperativa pela nossa concepção. É preciso que se tenha um estudo do seu comportamento a longo prazo ou a médio prazo para se chegar a esse diagnóstico. Então, muitas vezes, essa criança ela tem ansiedade, ela tem a crise de ansiedade e adoece das emoções. Não consegue lidar com aquilo que sente, com aquilo que percebe, e a sua sutileza é tão grande que ela vai se distanciando das pessoas, se distanciando do mundo real para viver a sua dor. Então nós vamos perceber, a partir dos dados, que a cada 100 crianças, uma irá desenvolver um quadro depressivo grave. Crianças em idade pré-escolar, incidência de 1%. Acima de 6 anos, incidência de 2%. Adolescentes, incidência de 5 a 8%. É muito sério, né? Essa questão ela é muito séria, porque a depressão ela tem a ver sim com questões espirituais, mas ela tem muito mais a ver com o contexto familiar, o contexto de ambiente que essa criança e o jovem estão inseridos, como nós vamos ver a seguir. E aí eles apresentam sinais de alerta. Muitas vezes nós vamos perceber uma criança com isolamento social, um jovem que tem alterações do seu comportamento, do seu humor, mudança de hábitos, descuido com a aparência, sinal de desesperança. Só que muitas vezes nós não percebemos porque nós não temos o hábito de olhar, de sentir o outro, de conhecer o nosso filho, de conhecer aquele jovem, de conhecer o próximo. Nós temos a dificuldade, né, de entrar no mundo íntimo, espiritualmente falando, do outro, do próximo, a fim de auxiliá-lo, porque muitas vezes nem a gente se conhece. Então é muito difícil você falar do outro, sendo que você também está num processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. E aí nós vamos percebendo que alguns processos que são graves como este, precisam de um olhar mais atento, precisam de uma presença, precisam da nossa atenção, precisam que nós enxerguemos as intenções do Espírito, observemos as mudanças que acontecem na rotina, alterações de sono, comentários sobre morte, comentários autodepressivos, descuido com a aparência, são sinais. Mas se nós não prestamos atenção em quem está ao nosso lado, ou no nosso filho, ou na criança ou no jovem ao qual nós convivemos, nós não percebemos as mudanças. E aí começa a nossa responsabilidade neste processo, como nós vamos ver a seguir. Então, os sinais de alerta são muito claros, mas tem também as frases de alerta.
Às vezes a gente fala, ah, mas quem fala que vai se matar nunca se mata, isso aí é só uma... Não, geralmente a pessoa quando ela está pensando no suicídio, ela anuncia de alguma forma, ela comenta de alguma maneira, ela expressa isso em algum momento da sua rotina. E aí as frases de alerta são: eu não posso fazer mais nada. Comportamento autodepressivo. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor. Eu sou um peso para os meus pais. Não quero mais dar trabalho para ninguém. Eu prefiro estar morto. Se nós formos observar, frases como estas aparecem numa rotina de convivência familiar, com grupos de jovens, com crianças. Acontecem. Muitas vezes nós encaramos como uma frase solta, uma brincadeira, um desabafo, né? Alguma expressão, então levamos a sério talvez o indício de uma abertura para esse comportamento. E não podemos esquecer que, além do processo depressivo, logicamente, existe uma influenciação que acontece nesse processo, né? Nós estamos sendo influenciados pelos espíritos o tempo todo. E aí nem sempre nós temos amigos espirituais bondosos o tempo inteiro do nosso lado. De acordo com a nossa vigilância ou invigilância, nós escolhemos os nossos amigos espirituais. E se nós deixamos a nossa retaguarda, né, vulnerável, nós nos sintonizamos sim com espíritos irmãos sofredores que ainda não conhecem, né, o caminho do bem, da sabedoria, e que muitas vezes nos influenciam ou potencializam a nossa ação. Às vezes a responsabilidade não é dos espíritos desencarnados, é nossa, né? Só que nós abrimos para uma influenciação espiritual sutil e às vezes ostensiva, que potencializa o processo, né? Fortalecendo a nossa vontade em sair desse mundo, porque o sofrimento está demais. Então é um cuidado que nós devemos ter de olhar a parte física e olhar a parte espiritual. Geralmente elas estão conjugadas. É preciso se ter as causas físicas, porque a causa física ela provém e ela pode ser medicada, tratada terapeuticamente, mas ela abre as portas para a influenciação espiritual, nos deixando vulneráveis a toda a influenciação do ambiente. Então esse processo ele não é somente um processo físico, né? Depressivo, porque a depressão é física, é uma lesão física, é um transtorno físico, mas ela abre para a influenciação dos espíritos. Então as frases de alerta têm que nos deixar alerta, para que a gente possa identificar e cuidar daquele que está ao nosso lado e que se expressa dessa forma em algum momento da rotina ou da nossa convivência. E aí nós vamos entendendo que essa criança e esse jovem nos pedem socorro. Muitas vezes esse pedido ele não é claro. Ele vem de forma tumultuada, escusa, às vezes de forma nublada, mas ele está pedindo socorro. Porque quando há um processo de depressão, quando há uma tentativa de suicídio, é preciso que se tenha atenção. Isso é a ponta do iceberg. Existe um sofrimento muito maior na base dessa causa, dessa questão que traz essa dor na alma. Então é esse ponto que nós vamos refletir agora, porque a parte de estudos, pesquisas, a gente tem acesso, é só entrar no site, está lá. Mas de que forma nós podemos compreender por que acontece isso e quais são as medidas preventivas que nós podemos ter para minimizar, para auxiliar, para trazer um conforto maior na questão do suicídio, né? Tá. Então, primeira coisa que nós precisamos entender que as crianças estão pedindo socorro, mas os jovens. Agora, como é que nós podemos entender
as questões, essa questão do suicídio nos nossos dias? Como é que a gente entende isso? Por que que esse número é tão alarmante? Por que isso acontece de forma desenfreada a cada dia? Será que existe uma característica na nossa sociedade que é a base, que causa e que desencadeia esse processo? Será que nós precisamos rever algumas relações sociais, inclusive familiares, para minorar, para facilitar o acolhimento dessa criança e do jovem? Então vamos entender um pouquinho como acontece por que, né, essa situação ela é tão agravante. Dr. Edwin Schneidman, ele traz uma observação fundamental que eu achei assim de extrema relevância. A melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro, e sim as emoções. As perguntas a fazer são: onde dói? Como eu posso ajudá-lo? Não existe uma racionalidade nessa questão. Existe uma dor e que precisa ser atendida, que precisa ser compreendida, acolhida de forma a auxiliar. Então, como é que nós vamos perceber onde dói? Como é que nós podemos auxiliar nesse processo? A primeira etapa é entender por que acontece. Por que que isso está acontecendo? E nós vamos nos inspirar na fala de Adeilson Salles, que fez um artigo muito interessante sobre a questão, em que ele diz que a sociedade, a vida moderna, né, e o cumprimento dos papéis numa sociedade consumista, né, e a busca pelo prazer incessante que nós temos, tem, vamos dizer, ampliado, né, tem influenciado, né, na desagregação das famílias e afastando os pais dos filhos. A busca por ter, por fazer mais, por ter o prazer, por querer estar bem, tem sido a grande causa do desequilíbrio, muitas vezes, de pais que querem oferecer tudo aos filhos, mas que às vezes não conseguem compreender que é preciso oferecer outros alimentos, outras formas, que o ter material, ele é importante sim, mas ele não é a prioridade. E muitas vezes nós vemos famílias envolvidas nessa busca e se esquecendo do papel mais importante da família, que é fazer com que o filho tenha formação básica para lidar com os desafios da sua jornada. Esse é o papel da família. E aí nós vamos ainda seguindo, né? Crianças, né, com tenra idade, na dúvida da condição da sexualidade. Hoje tem sido um dos temas de suicídio infantil muito grandes. A criança não consegue se identificar, fica na dúvida, não tem apoio familiar e o caminho mais fácil que ela encontra é sair de cena. Então nós precisamos entender a dor desse ser. Como é que nós podemos ajudar? Por que dói aí? O que podemos fazer para auxiliar? Há uma inversão de valores e uma confusão de papéis. Hoje, muitos pais se colocam como amigos. Perfeito, os pais são amigos, mas eles precisam ser mais do que amigos. Eles precisam orientar, eles precisam colocar limite, eles precisam fazer com que esse espírito se fortaleça na sua condição espiritual, para que ele consiga caminhar com segurança, de forma saudável e espiritualmente na sua jornada. Então há uma inversão de valores, porque enquanto eu busco trazer para o lar todo o conforto para a família, eu não tenho tempo de doar o meu bem mais precioso, que é a minha atenção, que é a minha presença. Então existe uma inversão que precisa ser corrigida, que precisa ser revista. O que será que essas crianças que passam por essa experiência e esses jovens
sentem. Por que será que eles buscam este caminho? De repente, né, se eles tivessem uma família que acolhesse ou algo, né, que pudesse ser identificado com antecedência, nós poderíamos estar aí prevenindo várias catástrofes nesse sentido. Então nós vamos percebendo e entendendo que a questão do suicídio envolve mais, porque os pais também muitas vezes não sabem o que fazer. Se nós consideramos os filhos como espíritos, os pais também são espíritos e também estão aprendendo a ser pais. Muitas vezes se coloca uma carga muito pesada na família, né? Ai, os pais que não deram atenção. Ok, né? Pais têm a responsabilidade sim de conduzir, mas eles também têm dificuldade de entender o seu papel. No momento onde nós temos tanta diversidade, tantos conflitos, né, que ele não tem a segurança do seu papel de paternidade. E aí muitas vezes a confusão acontece justamente por isso, né? Porque nós consideramos as fragilidades do espírito reencarnado, da criança, do jovem, mas muitas vezes nós desconsideramos a fragilidade dos pais, que também existe e é verdadeira. Existe um processo simbiótico, mútuo de aprendizagem que nós precisamos encarar. A convivência familiar é um processo de aprendizagem mútua. Não existe pais e mães que sabem a verdade e os filhos fazem. Esse processo ele já foi, se é que ele existiu alguma vez. Hoje, pai, mãe, pais, mães, filhos de mãos dadas no processo educativo. Porque muitas vezes os filhos aprendem com os pais. Muitas vezes os pais aprendem com os filhos. E nós vamos percebendo que nós estamos num processo mútuo, onde na relação com o filho eu resgato a minha infância lá da relação com os meus pais. E por isso eu tenho conflitos, eu não sei lidar, eu super protejo porque eu quero evitar a situação que eu vivi no passado. Às vezes eu me vejo ali repetindo o que minha mãe fazia ou o que meu pai fazia. Então olha só que interessante, se nós não tivermos um processo de reeducação, nós vamos fazendo um processo cíclico. Não se sai disso, porque aí a gente trabalha com os filhos de uma forma, como os pais trabalharam conosco, os filhos aprendem assim, reproduzem nas relações com os filhos deles. Então é preciso que nós tenhamos e encaremos com maturidade o processo de reeducação, enquanto adultos, enquanto pais, educadores. Porque só assim que nós vamos quebrar o ciclo para ele não se repetir. E aí nós teremos crianças e jovens com ações diferentes das nossas, aos quais nós herdamos. Né? Vamos seguindo. Qual é a prevenção então? O que nós devemos fazer? Estreitar, fortalecer a família. A base está na família. Com todos os conflitos, com as dificuldades, com toda espécie de dificuldades mesmo, desafios, mas está na família. Por mais difícil que seja, as relações elas precisam ser fortalecidas. De que forma? Por que essa família ela é tão importante, né? Então nós vamos nos inspirar em Joana de Ângeles, em que ela diz: a família é o alicerce, é o educandário do espírito. Educandário é a escola. Se é a escola, a família é a primeira escola. É onde o espírito planejou estar no seu momento, né, de planejamento reencarnatório. Então aqueles espíritos que o recebem estão de alguma forma ligados e interligados por simpatias ou antipatias
mas por relações necessárias ao crescimento moral e o aprimoramento. Então, por isso é educandário, porque nos ensina a sermos melhores. É um processo mútuo de educação. Só que a família, ela tem várias características, né? Tem a família autoritária. Como é que é a família autoritária? É aquela que quem manda, tem quem manda e tem quem obedece. E se o filho for inteligente, ele obedece. A família autoritária é aquela que tem as regras firmes, tão rígidas, que não permite que haja uma contrapartida da parte dos filhos. Aí nós vamos fazer uma avaliação, uma reflexão, porque em alguns momentos a família autoritária, ela se confunde com a autoridade, que é diferente, porque hoje a família, ela precisa ter a autoridade, mas a autoridade, ela vem da postura, ela não vem da fala, porque o autoritarismo é verbal. É quando eu preciso usar o meu crachá para fazer alguma ação. Então, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, então você tem que me obedecer. Agora, a autoridade moral, ela vem de um processo de convivência, de respeito e de laços de afeto. Então, alguns pais conseguem já uma relação de autoridade moral, em que os filhos se sentem felizes em respeitar, ficam tranquilos e confiantes porque sabem que os pais querem o melhor. E que se sentem confortáveis também de sentir diferente do que os pais sentem. Porque o que acontece com uma rigidez? Ela afasta. Tudo que é rígido demais afasta. Então, se eu estou vivenciando um problema, um conflito, enquanto jovem, se eu tenho pais autoritários, eu me calo. Porque se eu falar, vem uma consequência em cima. Então, a rigidez, o autoritarismo precisa ser repensado, né? Pais, famílias ausentes, existe nesse nosso mundo hoje? Existe, né? A ausência hoje é uma questão muito séria, não é ausência física. Nós não estamos falando de pais que não ficam em casa, até porque seria uma utopia. Hoje todo mundo trabalha, é preciso que seja de alguma forma assim. Mas nós estamos falando de uma ausência de interesse, de necessidade, pais que não se interessam ou não demonstram interesse pela vida dos filhos. O pai pode estar viajando o tempo todo, mas se ele está o tempo todo em contato, ligando, conversando, é como se estivesse junto. Às vezes pais que estão 24 horas do lado do filho, mas não estão enxergando a criança ali. Então, quando a gente fala de famílias ausentes, é preciso que a gente repense o que é ausência. A ausência na verdade, é o oposto de presença. E a presença é de corpo e alma. Não adianta ser só presença de corpo. A família permissiva pode tudo, né? Pode tudo, não tem problema. Pode jogar o lixo no chão, pode maltratar o porteiro, não precisa ter educação, não tem problema, você é criança. Então são extremos, né? Autoritarismo não pode nada, permissividade pode tudo. Tá tudo danado, dos dois extremos. E na ausência, então, a permissividade é a ausência de limite. A ausência de limite é enxergado, entendido pela criança como ausência de amor. Porque quando a gente ama, a gente se preocupa. Você coloca limite, você não quer que o outro fique solto, errando, né, por todos os caminhos. Então o limite ele é necessário. E aí nós chegamos na família equilibrada, que é o nosso sonho de consumo. Ao qual nós estamos buscando, almejando, né, exercitando, para chegar numa família equilibrada. Essa família equilibrada que consegue acolher, que consegue instruir, disciplinar, evangelizar com equilíbrio. Essa família que a gente está buscando, não é?
Será que nós temos essa família, ou alguns momentos nós somos uma família equilibrada? Eu acredito que sim, nós estamos num mundo, num processo tão grande, né, de regeneração, que essa mudança também ocorre conosco. Às vezes a gente vê as questões, né, que nós fazemos de erros e imperfeições, mas nós sabemos que aquilo ali não está certo, e a reflexão ela traz uma mudança, né, uma visão de ideal. Então esse é um caminho, né, dessa família que acolhe, né, que instrui, que protege. Então nós vamos entender que essa família ela precisa ter presença. Não há como se construir laços, você construir confiança, respeito, caminhos de amor, vínculo sem presença. A presença, ela faz com que esses laços eles se fortaleçam, porque muitas vezes nós estamos conectados, mas estamos distantes. Hoje, crianças, jovens que estão distantes e os pais nem conhecem os filhos. Muitas vezes, vem aqui na escola que o seu filho teve uma atitude impensada. Não, meu filho nunca, jamais ele faria isso. E aí põe culpa na escola, a escola que não está boa. O professor é que devia ter feito diferente, porque meu filho ele não faz isso. Mas será que nós estamos atentos nos mínimos detalhes? Será que nós sabemos observar os comportamentos mínimos, até os de silêncio dos nossos filhos? Aqueles em que eles chegam, não falam nada. Eu tenho um filho de 22 anos e é tão interessante porque ele é tão transparente. Ele é um jovem muito aberto, a gente conversa muito, mas quando ele chega calado, mudo e entra para o quarto e fecha a porta, eu já falo para o meu esposo, alguma coisa aconteceu. Ele não precisa ser agressivo, ele não precisa chegar brigando com todo mundo. O silêncio dele já é um sinal. E aí a gente fica em alerta. O que será que aconteceu com o Arthur? Porque nós temos esse hábito de buscar. Às vezes passa despercebido, né? As meninas, né, ficam no quarto, às vezes mas é importante a gente perceber que não precisa o jovem falar para dizer que não está bem. Não precisa ele chegar batendo porta e brigar. Não, isso aí pode ser que ele não haja assim. Pode ser que ele entre caladinho, ele mude o seu hábito, que às vezes entraria, né? Se a gente presta atenção, sabe que o filho vai em tal lugar primeiro, chega em casa. Então a gente está atento. Ele muda a rotina. Então é preciso que nós tenhamos esse olhar. Porque quando nós temos atenção com esse comportamento, nós sabemos identificar onde houve mudança, alteração e por quê. E saber até o momento certo de ir lá e perguntar: o que aconteceu, né? Tá chateado com alguma coisa? Quer conversar, né? Às vezes a gente não percebe, nem se oferece, né, para conversar. Então é preciso que a gente construa, né, esse laço de afeto, para que o filho tenha confiança de abrir o coração, de falar. Não vai falar tudo, porque é uma relação às vezes mais conturbada, mas nós estamos ali, de coração aberto, né? E aí nós vamos perceber que o lar é a mola mestra que aciona a humanidade. Mas o mais interessante é que no lar formam-se os caracteres numa preparação eficiente para os embates inevitáveis que serão travados. Esse aqui é o ponto que nos chama a atenção, ligando lá na questão inicial do suicídio. Por quê? Porque crianças e jovens, muitas vezes, quando eles não têm experiências de frustração, o que acontece? Eles não criam a resiliência, eles não criam a fortaleza. E aí frustra. Isso acontece no lar. Porque se acontecer na escola, ele vai brigar com o coleguinha, a professora vai... Mas no lar é preciso que ele tenha experiências de frustração, para que ele equipe a sua mente, a parte psíquica, com os desafios. E com isso ele se fortaleça para as atribulações que
porventura venham a acontecer no seu percurso reencarnatório. Então, quando Joana de Ângeles diz que no lar se faz a preparação eficiente para os embates inevitáveis a partir da formação dos caracteres, é uma verdade, porque é desta forma que acontece. Se desde pequenininha tudo que o bebê quer você dá a tempo e a hora, não pode esperar ele resmungar no berço que você corre lá e pega o bebê. Aí ele quer um brinquedo no supermercado, se joga no chão dando birra, você vai lá e compra o brinquedo. Como a gente vê em vários casos, a gente anda muito, então em aeroporto tem muitas questões interessantes que a gente observa, né? Supermercado, né? Então, a gente observa o quão frágeis são os pais nesse sentido, porque eles não conseguem falar um não para a criança. Por quê? Por que não consegue falar não? Por que não consegue conversar com ela e dizer, olha, você já tem isso aqui, agora não, nós vamos embora. Você não vai levar o brinquedo do coleguinha porque você já tem em casa e esse é dele. Então a nossa dificuldade enquanto educadores, pais, né, de fazer a situação de frustração é grande. E muitas vezes pode estar atrelada às nossas condições espirituais, pode estar atrelada à nossa relação com os pais no passado, mas também pode estar ligada a uma culpazinha, né, de não estar presente todo dia. Então eu preciso dar tudo que a criança pede, porque senão, né, ela não vai me amar. Então eu preciso comprar o brinquedo, eu super protejo, eu trago tudo. E aí o que acontece? Ela entende que o mundo só diz sim. Olha que maravilha, tudo que eu quero acontece. E quando ela não se prepara para o não, ela não cria o mecanismo de resiliência, ela não forma os caracteres eficientes para os embates. E aí chega na adolescência ou até na infância, e aí quando o mundo diz não, né? O que acontece? A Terceira Guerra Mundial, né? Aí entra o processo depressivo, aí vem os vícios, suicídio. Por quê? Porque eu não fui atendido, eu não sei trabalhar com a situação adversa. Então é preciso que a gente tenha atenção, e isso está nas nossas mãos. Isso aqui não é uma coisa para o outro, é para a gente, enquanto adulto, né? E aí nós vamos percebendo, dentro dessa questão, que os pais precisam ter atenção com os filhos, desde bebês. Né? Kardec, no Evangelho, a partir de Santo Agostinho, reforça e ressalta, né, que nós precisamos, os pais precisam buscar os menores indícios, né, das imperfeições desde pequenininho e cuidar para combater. Então, desde bebê nós já identificamos características espirituais. Desde bebê, crianças que são dóceis, outros que você não pode olhar, que eles são agressivos e brigam, choram. Impacientes, bebês que ficam ali no berço esperando a mamãe fazer a mamadeira tranquila. Outros não, se você não correr, são características espirituais diferentes, são espíritos diferentes e que já se mostram desde o berço com as suas tendências. Tem bebês que são dóceis, outros são mais enérgicos, agressivos ou então impetuosos, querem fazer tudo, né, e são ativos. Então nós precisamos ter atenção, o convite é prestar atenção, é conhecer. Para quê? Para que nós saibamos criar um mapa, criar uma proposta educativa a partir daquilo que nós reconhecemos no nosso filho, na criança, no jovem. Quando eu sei a necessidade, eu trabalho com a ferramenta mais apropriada. Então, se eu sei que ele tem dificuldade em ouvir não, eu vou trabalhar com essa ferramenta. Então, eu vou trabalhar o devolver, o buscar. Então, se eu sei que o jovem tem uma dificuldade para dar continuidade às suas ações, porque isso é muito comum, né? A juventude começa e não quer continuar, começa de novo outra coisa. Então, eu já sei que é uma característica, que pode ser do espírito ou pode ser da fase.
Então eu vou ter atenção com esse momento. Então muitas vezes lá em casa, os meninos entravam na adolescência, era assim, eu quero fazer piano. Beleza, então faz o piano. Dava 2 meses, a hora que começava a dureza do instrumento, não quero mais não. Vai terminar. É preciso que a gente tenha já uma visão, né? Seria muito mais fácil se a gente tivesse um raio-x, né, das crianças e dos jovens, não era bom assim? Reencarnou, você já recebe um mapinha. Então, mas não é assim. Por quê? Porque o mérito e a aprendizagem é nossa. Nós crescemos junto com os filhos, né? Então é preciso que a gente também se exercite, porque nós só vamos conhecer melhor os filhos quando nós começarmos um processo de autoconhecimento nosso, a partir de nós. Então a resiliência espiritual é aquela que permite voltar atrás. O que é voltar atrás? É ser flexível. Veio uma tempestade, quase caí no chão, mas eu consegui voltar, ó. Tô aqui. É a capacidade de um indivíduo lidar com problemas. Olha só, eu levei um fora da garota mais linda da escola. Eu fiquei triste, eu fiquei choroso, não quis ir para a escola mais, mas eu consigo voltar. Resiliência. Quando não se tem resiliência, eu levei um fora da escola, aí eu vou buscar outros caminhos. Eu não volto lá mais, eu não quero viver, e aí por aí vai. Então a resiliência espiritual ela é necessária. E ela é adquirida no lar, na família, nas relações, porque são construídas com afeto. E o afeto é a base dessa aprendizagem. Então quando nós falamos, né, de família, nós estamos falando no desenvolvimento dos sublimes conteúdos psíquicos que Joana de Ângeles nos traz muito bem no Ser Consciente, que é um livro psicografado, né, de Valdo Franco. Então, desenvolver os conteúdos psíquicos é equipar a nossa mente, a nossa psique, para que nós saibamos lidar com os embates da vida. E aí nós vamos trazer uma dica, né? E aí quando nós aproximamos a criança, o jovem da evangelização, seja no lar, seja no centro espírita, seja em um ambiente em que se trabalha a educação espírita, nós também trabalhamos em benefício da resiliência espiritual. Porque a partir do conhecimento, a doutrina ela nos amplia o olhar, trazendo o entendimento de que os processos eles têm um significado, eles têm um sentido. Nós sabemos o que aconteceu antes e sabemos para onde vamos. Isso traz um entendimento grande que nós vamos percebendo nas crianças e nos jovens que tem essa base. Porque o entendimento ele pode até sofrer abalos com as questões da atualidade, mas ele está lá, a sementinha ela permanece. Mesmo que o jovem ainda não a utilize no momento em que ele está sendo desafiado pelo mundo. Mas a sementinha ela permanece. Por isso a base educativa ela é muito importante, ela é imprescindível. E aí nós vamos trazer a nossa última reflexão, que talvez seja, né, a causa ou a solução sobre as questões do suicídio, que é o sentido da vida. Quando se decide não estar mais em vida, de alguma forma, esse espírito perdeu o sentido da vida. Ele não percebe ainda qual o seu objetivo, por que você está ali, qual que é a nossa proposta existencial. E aí nós trouxemos uma reflexão muito importante sobre Viktor Frankl, que é um médico psiquiatra austríaco, e ele traz uma experiência que nos ajuda a compreender esse processo. Viktor Frankl, ele acredita que a atitude mental de enfrentamento é algo que precisamos desenvolver em nível espiritual. Quando nós definimos e decidimos enfrentar os problemas, nós conseguimos achar caminhos,
alternativas. E aí nós abandonamos as alternativas negativas. Ele traz uma reflexão sobre o sentido da existência. Por que nós existimos? Por que eu estou aqui? O que me traz nessa jornada? Isso pode estar ligado justamente com a dificuldade de se perceber uma continuidade na vida, o que leva tantas crianças, jovens e adultos a buscar o suicídio como alternativa, porque não conseguem perceber o sentido da vida, para que e por que ele está ali. E aí Viktor Frankl diz que a capacidade de compreender os próprios sentimentos num processo de autoconhecimento é fundamental. E aí nós vamos lembrar das nossas reflexões anteriores sobre a atenção que se tem com o filho, a busca de se olhar a criança e o jovem, o adulto que está ao nosso lado tentando auxiliar no conhecimento do outro. Ele nos conta numa experiência num campo de concentração em Auschwitz, né? E ele conta essa experiência no livro Em Busca de Sentido. Essa experiência que ele traz, ele foi preso, né, nesse campo de concentração, e ele decidiu 3 eixos de conduta quando ele foi confinado. Ele disse que ele tinha o objetivo de sobreviver, que ele queria sobreviver, que ele iria usar as suas habilidades médicas para ajudar os outros e ia tentar aprender alguma coisa. Então ele teve foco nessas 3 ações, nesses 3 eixos, e começou a observar todos à sua volta no campo de concentração. Então ele observou, ele notou que muitas pessoas eram confinadas diariamente e muitos morriam todos os dias. Mas tinha algumas pessoas que eram desafiadas em situações precárias, de muita violência, de muita agressividade, e que não morriam, não se entregavam. E ele começou a observar o que essas pessoas tinham em comum. E aí o que ele chega à conclusão é que todos aqueles que tinham conseguido sobreviver ainda tinham algo importante para fazer em seus futuros. Ele conta 2 casos e o dele. Um dos casos ele diz o seguinte, que eram dois senhores que estavam, né, planejando o suicídio pelo sofrimento intenso que estavam vivenciando, e que uma das pessoas que estava à volta salvou essas 2 pessoas. Como? Ele lembrou a um deles, lembre-se que você tem um filho e ele está seguro em outro país. E essa pessoa desistiu de se suicidar. O outro, ele fez a seguinte observação: você desenvolve uma pesquisa importantíssima para o mundo e não tem ninguém que vá fazer isso. É você que tem que continuar. E ele desiste do suicídio. E aí, Viktor Frankl, nessa perspectiva, né, de entendimento do sentido da vida, ele começa a perceber que os pensamentos dele eram muito corriqueiros, né? Ele ficava preocupado com o arame que ia colocar no sapato, porque o sapato ficava abrindo, qual pedaço de arame, o que ele ia trocar para ter a sopa no outro dia, como é que ia ser a rotina do outro dia, se ele ia sofrer muito. E ele decidiu interiormente buscar outro campo mental. E aí ele se viu num auditório imenso, com cadeiras almofadadas, e ele estava fazendo uma palestra sobre a psicologia do campo de concentração. E desse dia em diante, ele descobre o sentido da sua vida, da sua existência, em que ele precisaria sair dali, e que a fuga não era o suicídio. A saída não era a morte, era enfrentar, era se conhecer para saber exatamente onde caminhar. E aí ele observou dentro dessa perspectiva, né, do campo de concentração, que as pessoas que não se suicidavam, que permaneciam vivas, eram aquelas
que tinham um sentido maior da vida, que tinham um objetivo futuro. E aí a nossa pergunta, dentro de uma reflexão que Joana de Ângeles nos traz, que sintoniza perfeitamente com essa proposta, é que nos alicerces do inconsciente se encontram todas essas bênçãos que lentamente assomam a consciência e se tornam patrimônio da lucidez. Então que nós reencarnamos com uma proposta de vida, nós reencarnamos com objetivos maiores e que muitas vezes nós não temos consciência disso. Por isso que os embates, eles são tão avassaladores nas nossas motivações, nas nossas ações, posturas, que a partir do momento em que nós buscarmos o sentido da nossa vida, fortalecendo em nós o caminho pelo qual faz parte a minha jornada reencarnatória, eu me torno resiliente aos embates. E é isso que nós propomos como atividade, como postura com jovens e crianças. Trabalhar desde a base, no alicerce, buscando desenvolver na criança e no jovem, no adulto que nos cerca, o propósito maior da vida. Por que estamos aqui? Para que nós fomos criados? Qual é o meu papel nesta comunidade? O que eu quero fazer no futuro? Criando pensamentos de projeção ideais para que isso possa fortalecer a caminhada desse jovem, dessa criança, buscando na resiliência espiritual a solução para os embates, né, que tanto assomam, né, a nossa sociedade. E aí, já finalizando a nossa reflexão, Jesus, por meio de Marcos, nos traz uma frase muito interessante, né? E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Se nós deixarmos as crianças e os jovens saírem na sua navegação pelo mar, porque nós somos um porto, mas nós não seguramos os navios, se nós deixarmos eles irem em jejum, sem nutrição espiritual, eles não vão dar conta das lutas. É preciso que nós façamos essa nutrição, buscando envolvê-los em todas as vibrações de afeto, de presença, fazendo com que esse espírito se sinta fortalecido na sua tarefa reencarnatória, enxergando algo mais, enxergando o propósito da sua existência, para que eles não desfaleçam no caminho. Porque os filhos são assim, a hora que eles começam a nadar, a pipa vai voando, a gente perde aquele controle ou acompanhamento. Mas se eles estão fortalecidos, nós podemos ficar tranquilos de alguma forma, porque eles não desfalecerão. E a nossa reflexão final, se ela quiser aparecer, né? Vamos ver aqui. Ah, sim. É no compromisso do amor que estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Então é o amor. A base é o amor. Crianças e jovens que se sentem amados são fortalecidos. Eu vou repetir. Crianças e jovens, e eu vou acrescentar, e adultos que se sentem amados, se sentem fortalecidos para as lutas diárias. Então não adianta a gente amar sem expressar, sem acolher, sem demonstrar isso. É preciso que isso chegue ao coração do outro, para que ele se fortaleça. E aí eu faço o fechamento, né, como profilaxia. A família é a profilaxia. Observação atenta, olhar e escuta sensíveis. Tem que ter atenção, não tem como.
A educação moral faz parte do aprimoramento mútuo. Todos nós estamos aprendendo no processo de pais, filhos, adultos e convivência. Postura coerente, palavra e exemplo têm sintonia. Porque jovem, então, eles ficam atentos ao que a gente está fazendo, né? E aí não adianta falar, não, mamãe fez, não. A resposta é assim, eu estou me esforçando, filho. Não consegui ainda, mas estou me esforçando. E ele tem que perceber que você está se esforçando. Porque com o jovem você não tem meias palavras, eles têm o entendimento, eles percebem e falam. A criança até não fala muito nesse sentido. Algumas, né? Tem umas que colocam o dedo no nariz dos pais, mas o jovem ele fala. Nem você consegue fazer. Então a busca é do esforço. Né? Reconhece-se o homem de bem, né? Aquele que se esforça em domar as suas más inclinações. Diálogo e respeito. Se tem laços de afeto, tem campo para o diálogo, tem abertura para a conversa. Não adianta falar assim, olha, vamos sentar agora, hoje é o dia da conversa. Vem cá, vamos fazer aqui todo mundo. Você pode criar o hábito, né? Lá em casa a gente faz o Evangelho no Lar aos domingos e após o Evangelho no Lar é a conversa fraterna. Então a gente passa limpo a semana e faz planejamento da próxima. Então a gente criou o hábito da conversa. Porque se você não cria não abre esse campo, cada um faz a sua rotina, né? Uma tem 17, outra tem 19, outra 22, eles têm vida quase que própria, a gente fica acompanhando, monitorando, mas eles têm liberdade, né? Autonomia. Então, se não tem um momento para juntar e falar, vamos conversar um pouco para ver como é que vai ser, como é que foi, é preciso se criar o hábito, né? Da conversa. Convivência. Convivência é a presença de qualidade. Hoje, crianças e jovens abandonados não são aqueles que estão na rua, né? Como a gente já falou. São aqueles em que os pais não se interessam, não prestam atenção, não entendem, não compreendem as necessidades dos filhos. Vínculo, relação de afeto e amor. São algumas sugestões para que a gente possa cuidar da resiliência espiritual das crianças, dos jovens e de todos aqueles que estão à nossa volta, de alguma forma convivendo conosco numa família ampla, não só a nossa família física, mas uma família universal. E aí a pergunta que eu faço a vocês, e agora é uma reflexão muito pessoal, o que a vida quer de mim? Porque essa pergunta é a que Viktor Frankl faz. Não é o que eu quero da vida. O que eu quero da vida, muitas vezes tem a ver com os valores que eu tenho, com a compreensão. Mas nem sempre a vida acontece do jeito que eu quero, do que eu entendo. E aí a pergunta inverte. O que a vida quer de mim? A vida quer de mim o quê? Uma postura de maior responsabilidade, de maior comprometimento, de maior presença, de apoio ao bem comum. O que a vida quer de mim? Essa é uma reflexão que nós vamos fazer, cada um no seu mundo interior, e obter as respostas que nós acharmos coerentes com o nosso coração. E aí, o que a vida quer de mim pode ser uma resposta pessoal, mas o que Jesus quer de nós é que nos amemos uns aos outros, é que nós ampliemos o nosso afeto, acolhendo, ouvindo, sem julgamento, ampliando os horizontes de compreensão, a fim de que nós entendamos melhor o mundo da criança, do jovem, para que as questões do suicídio não sejam tão alarmantes, não façam parte mais desse mundo de regeneração ao qual nós almejamos. Porque é isso que nós queremos, que esse mundo se transforme pelo bem e para o bem. E nele não cabe retirar a vida, a violência, a agressão, a depressão.
Então, para isso é preciso que nós assumamos o nosso posto na responsabilidade com o bem comum. E aí o que a vida quer de mim, de repente pode ser isso, que nós nos comprometamos com essa regeneração a partir do acolhimento das crianças, dos jovens, de famílias mais estruturadas, de atividades que fortaleçam a base familiar, para que essas famílias possam ser acolhidas também numa perspectiva espiritual. E aí nós encerramos essa reflexão com uma música, e eu peço que vocês fechem os olhos para ouvir bem com o coração e a gente poder sentir o ambiente da espiritualidade que nos abraça, que nos acolhe. Vocês quem sabe, pode apagar. Sentindo a importância desse momento de reflexão em que nós somos convidados a fazer parte dessa grande embarcação em valorização à vida. Gratos nós somos pela nossa vida, gratos nós somos por estarmos aqui, por percebermos o sentido da nossa existência, por sentirmos que somos capazes, que somos úteis, que estamos de alguma forma colaborando com a humanidade. E que esse sentimento de pertencimento possa envolver a todos que estão à nossa volta, num movimento amplo de amor à humanidade, acolhendo jovens, crianças, adultos que ainda sentem na fuga pela morte a solução dos problemas. E nesse momento nós vamos irradiar muito amor por todos aqueles que sofrem, pelas famílias, por todos aqueles que de alguma forma se sentem incompreendidos, entristecidos. Que Jesus, o nosso grande irmão, possa abraçar a cada um deles. Que Deus, nosso Pai, possa estender as suas mãos, abençoando a todos nós que aqui vivemos nesse mundo. Não te detenhas, creia, ajude, avança. Seja dia claro, noite escura, horas de paz ou de amargura, busca o Mestre da luz e esperança. Jesus é o sol de amor que nos espera em resplandecente excelsa, em resplandecente excelsa primavera, no lar da eterna união. Da tua tarefa não te esqueças nunca, segue sempre em frente com alegria, servindo, orando, sendo o amigo daquele que chora em agonia. Jesus é o sol de amor que nos espera em resplandecente excelsa, em resplandecente excelsa primavera, no lar da eterna união. Que possamos permanecer
em paz e em harmonia. Que assim seja.